Blast, o maior herói da associação, claro, com exceção do Saitama, mas por ter essa posição e todo o prestígio de estar no topo, sendo que a maior parte da obra ele sequer aparece, fez muita gente colocar um hype absurdo no personagem. Irmão, o cara é o mano que tá acima da Tatsumaki. Essa Tatsumaki aqui, só que vocês notaram que já tem um tempo que todo esse hype no Blast não só deu uma diminuída, como oscila bastante. Eu mesmo, a última vez que eu coloquei hype no personagem foi na luta dele com o Void, aí o Void se transformou e deu uma surra nele. O que, querendo ou não, acaba passando muito a sensação de que, pô, o Blast nem é tudo isso, né? Então, vamos falar um pouco do Blast, mas principalmente disso que tá rolando com o personagem. E bem, eu sou o Felipe, e vamos do final. O Blast, basicamente, por muito tempo foi um mistério, tanto que eu não tô em dia com a webcomic, eu falei pra vocês isso no último vídeo, mas se eu não me engano, ele nem apareceu ainda na webcomic. O que fez o hype no personagem crescer muito, isso se potencializou ainda mais conforme a obra ia se desenrolando e os outros heróis da classe S iam meio que mostrando o nível deles. E o maluco meio que tá no topo de toda essa galera, vocês têm noção de que ele literalmente só fica atrás do Saitama? Eu usei a Tatsuma aqui antes de exemplo, porque ela meio que é a top 2 da obra, mas a gente pode usar vários outros heróis, como o próprio Feng ou até mesmo o Genos, que cresceu muito ao longo dela. Irmão, a gente viu os malucos fazendo uns bagulho absurdo ao longo da obra. A própria Tatsuma que arranca o covil dos monstros do chão e meio que usa ele pra finalizar a Psy Orochi. Vê ela batendo de frente com monstros tipo a Psy Orochi, que são monstros de calamidade de Deus, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, não fazia ela escalar pra uma posição acima do Blast, fazia com que a gente colocasse um hype gigante no personagem e no nível de poder dele. Aí o personagem finalmente aparece como o grande herói que ele deveria ser e toma um pau do Cosmic Garou e depois perde pra o Void. Vocês notam como isso é só contra-intuitivo? O grande herói que a gente queria muito ver e que esperou por muito tempo, que tá acima de toda a classe S, não teve uma única vitória. E pior, teve que ser salvo 2 vezes pelo Saitama. Porque assim, vocês estão muito ligados que se não fosse o Saitama aparecendo aqui, o Garou só ia muito passar com um trator fácil em cima dele. E ele salvou ele do Void, tipo, papo do último capítulo. Mas é aqui que entra o X da questão. O Blast, mesmo não conseguindo vencer os manos que ele se propôs a isso, ele nem de longe é fraco. É bem pelo contrário, a diferença dele pra todo o resto da classe S é tão grande que chega a ser ridícula. Pra vocês terem uma noção melhor, o Blast conseguiu segurar o Cosmic Garou por um bom tempo, tá ligado? E isso é algo tão insano que eu acho que é bem mais achismo da minha parte, mas o Blast sozinho conseguiria conter o ataque dos monstros. Os mesmos monstros que os heróis da classe S juntos não conseguiram, porque olhando friamente, os monstros mais fortes que estavam ali era basicamente o monstro platinado e se pá, ele nem clicava contra o herói. Porque vamos lembrar que o Garou foi pego nos portais do Blast, então o monstro platinado que já era mais lento que o Garou na forma monstro, se pá nem conseguiria reagir aos ataques do Blast, quem dirá os portais. E a Psy Orochi até poderia dar mais trabalho pelo papo de, nossa, ser também um arauto de God, por mais que um arauto bem mais fraco, mas ainda assim ela também não tancaria o Blast. Então, papo, na minha opinião, se os heróis fossem completamente derrotados e o Saitama não chegasse lá e o Garou também não ajudasse eles, o Blast aparecesse ali, ele conseguiria conter o ataque dos monstros tranquilamente. Então, papo, por que mesmo tendo esse nível de poder tão absurdo, a sensação que ele passa nas lutas é que ele não é tão absurdo assim? Então, pra mim, o papo é bem simples, o Blast só deu muito azar. Ele basicamente sumiu pra lidar com problemas tipo God. E quando voltou a lutar, ele basicamente pegou um oponente Saitama, que é basicamente um mano que só o Saitama venceria. E nem dá pra comparar o Blast no Saitama, nem no melhor dia do Blast. E cara, eu acho que é muito disso que fez muita gente perder o hype no personagem. Por muito tempo a gente tava esperando o grande top 1, um mano absurdo, e a obra entrega isso pra gente. O Blast é absurdo, só que, tipo assim, colocou ele contra coisas que estão muito mais absurdas que ele. O que, querendo ou não, acabou esmagando muito essa visão que muita gente tinha dele. A gente sabe que ele é forte, mas a gente não vê isso na prática, porque ele tá sempre topando com as coisas que são tipo desastres Deus muito fácil ou desastre Saitama muito fácil. Isso acaba se juntando com o papo de que é difícil hypar um top 1 que não passa a sensação de ser um top 1. Tanto que eu acho que muita gente tem até a visão de que o Blast é fraco, coisa que a gente sabe que ele não é. Um ótimo exemplo de top 1 que foi construído de uma forma até que mais rápida que o próprio Blast, é saindo um pouco de One Punch Man, porque lá a gente tem o Saitama, e indo pra Dragon Ball. Sim, eu tô usando o exemplo de Dragon Ball pra falar num vídeo de One Punch Man. Vida que segue. Porque papo lá a gente tem o menino Zeno. O Zeno é apresentado como o Deus Supremo de todo o multiverso. Deuses da destruição, deuses da criação e anjos deixam isso bem claro pra gente.
O que, querendo ou não, faz automaticamente a gente olhar pra ele e começar a criar um hype, porque como assim essa coisinha aqui é a coisa mais poderosa de Dragon Ball? Mas aí, quando o Zeno finalmente entra em ação, maluco, é simplesmente absurdo. Ele deleta a linha do tempo do Trunks junto ao Zamason, que foi um oponente que nem Goku e nem Vegeta conseguiram dar conta. E mais pra frente a gente tem o Torneio do Poder, que escala ele ainda mais. Tipo, vocês notam como é diferente? Tipo, um foi apresentado como o top 1. A gente sabe que ele é muito poderoso, a gente sabe que ele é muito forte, mas a gente ainda não conseguiu ver isso bem na prática, porque ele acaba sempre sendo ofuscado. E o outro é apresentado como top 1 e ele é literalmente o top 1, e ele deixa isso bem claro. E por mais que em One Punch Man a gente tenha o Saitama, dava pra usar o Blast e fazer ele deixar isso bem claro. Só que com o Blast isso só não calhou de acontecer. Nota que se ao invés dele ter aparecido contra o Garou Cosmic, a primeira aparição do Blast fosse, sei lá, contra um monstro um pouco mais fraco, um monstro no nível dele ou inferior a ele, a reação ia ser completamente diferente. Faz, sei lá, ele finalizar Psy Orochi sem conversa, sem enrolação, não. Apareceu, finalizou o monstro e sumiu. Por muito tempo depois da queda da Psy Orochi, a gente não viu o Saitama lutar ou outras pessoas muito poderosas lutarem. Então a Psy Orochi foi meio que a referência da saga dos monstros por algum tempo, por mais que a gente soubesse que Saitama é mais forte. E isso ia ser muito bom pro personagem, porque fazendo isso ele ia ter uma grande demonstração de poder sem que ela fosse atropelada por uma maior ainda, tipo, segundos depois. Só isso já ia conseguir fazer a gente ficar com a sensação de que, pô, esse maluco é realmente absurdo, faz sentido ele estar acima de toda a classe S. Porque, papo, vamos ser bem sinceros, por mais que sim, o Blast tenha demonstrado um nível absurdo que ele tem segurando o Cosmic Garou, essa demonstração dele acabou sendo ofuscado pouco tempo depois, não só pelo próprio Garou quando começou a virar o jogo, ou simplesmente porque depois daquilo começou o segundo round de Saitama vs Cosmic Garou, e foi uma escala de poder tão abruptamente insana que a gente olhava pros feitos do Blast e tipo fazia, pô, ele segurou o Cosmic Garou, foda, mas o Saitama arrancou os dois da lua com um espirro. Então assim, pra mim o Blast nem de longe é uma decepção, ou muito menos um personagem fraco ou, sei lá, pouco aproveitado. Por mais que o hype nele esteja mais baixo agora, pô, eu sinceramente acho que isso é por causa das lutas que ele acabou entrando e que isso vai mudar completamente assim que ele der uma demonstração real do nível de poder dele lutando com alguém que tá no mesmo nível que ele, assim como tava rolando quando ele iniciou a luta dele contra o Void, antes do Void se transformar. Mas fala aí, o que tu achou do Blast? O que tu tá achando do personagem do top 1 dos heróis da classe S? Tu acha que ele realmente entregou tudo o que ele podia ou que o Blast podia ter sido melhor trabalhado? Ah, e falando de comentário, eu queria aproveitar para agradecer a vocês pela quantidade de comentário que vocês deixaram no último vídeo. Eu ainda não respondi todo mundo, mas eu vou. E claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. São basicamente 3 notificações por semana. O que tu quer ver, tu clica em cima. O que tu não quer ver, arrasta pro lado e vida que segue. Ah, e deixa o like também. O like me ajuda muito e, se possível, o hypar. Se estiver aparecendo pra ti, clica aí no hypar. É só um clique e isso também ajuda muito o vídeo que faz o YouTube entregar mais ele. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Make isso. Falou!